Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar então sobre como criar novos hábitos, quais são as estratégias que a gente pode utilizar para facilitar então a gente a poder criar novos hábitos ou a mudar hábitos antigos também que não são muito positivos. Só para recapitular um pouquinho, no vídeo anterior, lembram que eu falei um pouco sobre a importância da gente refletir sobre o que a gente realmente gostaria de ser, o que gostaríamos de nos tornarmos e não apenas pensarmos nos resultados. Eu dei dois exemplos. Eu dei um exemplo sobre alguém que gostaria de ler, então ela desejaria se tornar uma leitora. E eu dei um exemplo de alguém que gostaria de fazer uma dieta para ficar magra e ela gostaria de se tornar uma pessoa saudável, tá? Isso é muito importante vocês sempre lembrarem, porque a gente precisa gerar esse sentido e gerar um significado para uma nova identidade que a gente vai incorporar nessa mudança, tá legal? Então, pensando um pouco em estratégias, quais são as estratégias que a gente pode utilizar para mudar hábitos? Eu vou oferecer para vocês hoje 3 estratégias. Existem muitas, tá? Essas são algumas das que eu considero bem eficientes. Temos uma primeira estratégia que ela é a parte do planejamento. É muito importante a gente planejar tudo na vida, né? Planejar significa o quê? É pensar o que queremos, como faremos e quando faremos, né? E não só quando uma única vez, quando a gente vai colocá-la na rotina. Então é estabelecer uma rotina para um novo hábito. Então, por exemplo, eu quero me tornar uma pessoa saudável, né? O que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer ginástica e eu vou começar a me alimentar melhor. Como? Eu vou fazer ginástica em casa ou eu vou na academia? Que dias que eu vou? Que horários que eu vou? O que eu vou comer? Como que eu vou colocar? Que horário que eu vou comer tal coisa? Então a pessoa precisa fazer um planejamento e seguir um schedule, seguir essa rotina planejada. Isso sempre gera sucesso, tá? Para quase tudo na vida. Então o planejamento ele faz parte, ele é uma das partes bem conscientes que a gente precisa utilizar. Sem planejamento, sem essa rotina a seguir, as coisas ficam muito soltas e ficam mais difíceis de serem cumpridas, tá? A segunda forma da gente poder incluir novos hábitos, né, na nossa vida e também mudar alguns outros é uma estratégia que se chama empilhamento de hábitos. O que significa isso? Significa colocar um hábito na sua vida junto a um hábito já existente. Então, por exemplo, né, aproveitar algum momento. Todos os dias de manhã, às 10 da manhã, eu tomo um café no meu trabalho. Isso é regra, a vida inteira eu faço isso. Então, é fácil, depois desse café, colocar um hábito, porque tu tá colocando um hábito atrás de outro que já existe há muito tempo. Então, significa um empilhamento de hábito. Então, por exemplo, todos os dias, às 10 da manhã, depois do meu café, eu vou ler um capítulo do meu livro. Fica mais fácil empilhar um hábito novo em cima de um hábito antigo já existente. Deu para entender? Isso se chama empilhamento de hábitos, tá? A gente pode fazer isso em várias rotinas. Depois da janta, antes de sair pro almoço no trabalho, depois que eu saio da academia, eu tomo meu shake, meu whey protein, por exemplo. Então, instituir hábitos em cima de outros já existentes, tá? É uma ferramenta bem importante. A terceira estratégia, e também muito importante da gente considerar, ela se refere ao ambiente externo. A gente precisa estar muito atento ao que está à nossa volta. Por exemplo, eu decidi que eu tenho que ler um livro e eu quero fazer isso, mas o livro ele tá sempre numa estante longe, lá não sei aonde. Não dá, gente. O livro tem que ficar perto. O livro tem que estar do lado, de preferência do lado da cama. Se tu vai ler antes de dormir, ele tem que estar na mesinha do lado da cama, né? Eu tenho que tomar minhas vitaminas de manhã todos os dias depois do café da manhã. A vitamina tá dentro de uma mochila, dentro de uma bolsa? Não dá. Ela precisa estar num lugar aonde tu vai visualizar ela e vai facilitar a tua atitude de pegar ela e tomar. Então a gente tem que considerar o ambiente. Se o ambiente ele não favorece, a gente tem alguma coisa que não tá legal. Aí tem que trocar o horário, tem que trocar a forma como tá fazendo. Então o ambiente parece uma coisa boba, mas a gente precisa considerar ele. Em situações de dieta, por exemplo, tem muita gente que fala, né? Eu não posso comprar, porque se eu tenho em casa eu como. Eu não posso ver, porque se eu
ver, eu como. E em contraponto também tem aquela coisa, eu comprei um monte de frutas, mas eu coloquei na segunda gaveta da geladeira, lá no fundão, e elas acabam estragando porque eu me esqueço de comer. Então, o que tá acontecendo? Tá precisando deixar essas frutas mais visíveis, né? Então, o ambiente, ele é muito fortalecedor ou enfraquecedor na nossa mudança de hábito, tá legal? Então, a gente tem que pensar nessas 3 coisas. São 3 estratégias importantes, que são, então, para a gente recapitular. O planejamento, né? O que, o como e quando, e colocar isso dentro de uma rotina. O empilhamento de hábitos, escolher um hábito novo para empilhar ele junto com o já existente, isso vai facilitar. E por fim, então, colocar o ambiente ao teu favor, fazer com que o ambiente te auxilie, deixar as coisas visíveis nos lugares estratégicos, adotar locais e que seja fácil de visualizar. Enfim, 3 estratégias, tá legal? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, eu acho que aí já dá pra gente começar um pouco a pensar em mudar os hábitos. E mais pra frente a gente vai falar um pouco mais de outras estratégias, tá legal? Espero que vocês tenham gostado.